Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Sonora Brasil. Eu me chamo João Pedro Gomes e esse é mais um projeto SESC que visa trazer para todo o território nacional produções artísticas diversas e, nesse caso aqui, apresentações musicais comentadas. E nada melhor do que comentar apresentações tendo as nossas estrelas aqui do nosso lado que abrilhantarão o Teatro do Sesc Quitandinha, o Café Concerto. Esse bate-papo aqui, a gente vai falar um pouco sobre as referências de Chau do Pife e Andréia Laís, que vieram diretamente de Alagoas para compor esse lindo espetáculo do Sesc. E para começar, é importante, acho que a gente falar para o público quais foram as tuas primeiras referências e por que você escolheu o Pife para tocar aí a vida musical. O meu pai ele era tocador de pífano. Então ele tinha muitos filhos e eu era um deles que era colocado no milharal 4 horas da manhã, com 8 anos de idade, para tanger os pássaros para não comer o milharal com uma taboca com 2 furos. Só que ele pensava que estava me botando para um trabalho ruim, não. Ele me botou para um trabalho bom, que eu aprendi a tocar pife. Aos 12 anos eu já tocava alguma coisa, saí de casa com 12 anos e meio e entrei no mundo, tem 54 anos que eu estou no mundo tocando pife, 66 de vida. Maravilha. Acho que o instrumento ele tem essa função na vida da gente, né? Ele acaba ajudando a gente, salvando também as nossas vidas, né? Das coisas. E trazendo a gente para um universo artístico e para um cenário da música popular brasileira que é muito rico, né? A música em si, ela é uma lua a quem está no escuro. Ela clareia a mente da pessoa. Se a pessoa procurar o sol, quando está com frio, ele esquenta. Então a música, ela procura sempre aquele que quer. Quando a pessoa não quer, ela bate na porta e viaja, vai embora. Porque a pessoa talvez é merecedor, mas não sabe abraçar, né? E eu soube abraçar e até hoje estou na lida da vida tocando pife. Maravilha. E você, André, como começou e por que o canto, né? O canto é nosso primeiro instrumento, é a nossa primeira referência com as notas, né? Primeiro lugar onde a gente emite um som. E por que você escolheu o canto aí para poder tocar a sua vida também? Então, comecei a cantar antes mesmo de entender o que eu estava fazendo na igreja, numa igreja evangélica batista onde eu cresci. Comecei num coral de criança e aí rapidamente, sabe aquelas experiências que a gente tá cantando com um monte de criança junta e aí a tia do coral diz: "Eita, hoje você que vai fazer o solo, porque você é um pouquinho afinada". Então eu lembro das primeiras experiências assim, nos momentos que a gente ia se apresentar no culto, eu nervosa porque ia cantar, um dia até faltou minha voz, mas na igreja a gente tem essa experiência, como muitos músicos da música popular brasileira começaram cantando no espaço religioso, né, acho que as igrejas têm uma grande função de trazer música, muita gente aprende a tocar violão, a cantar, a tocar outros instrumentos nesses espaços. E aí, sendo que na minha igreja especialmente, a gente tinha muita música popular brasileira. Então foi dentro da igreja que eu também me encontrei com a MPB. E aí, quando eu estava ali naquele processo da adolescência, eu já comecei a me apaixonar muito pela música nordestina, que eu escutava muito em casa também, muito Luiz Gonzaga, que meu pai gostava de tocar, colocar pra gente escutar. E aí eu comecei a cantar isso nas experiências da igreja. Aí quando eu tinha uns 15, 16 anos, alguns amigos começaram a dizer: "Acho que você poderia levar isso para fora desse espaço religioso". Então foi mais ou menos aí. E a coisa mais especial, eu acho, de estar hoje no Sonora é que a primeira vez que eu saí da igreja para cantar foi pelo Sesc em Alagoas, no Sesc que a gente tem lá, que tinham muitos artistas que me convidaram para apresentar num grande festival que a gente tinha nessa época, Femo Sesc. Então o Sesc é uma casa bem especial assim para mim. Eu quero completar a sua fala e também trazer a importância desses movimentos dentro de igreja, movimentos dentro de escolas, projetos sociais que trazem música e mesmo que a gente não consiga resgatar e tornar profissionais todas essas crianças, mas acredito que uma, duas crianças que se destaquem nesses projetos, e igrejas e escolas que consigam enxergar o mundo de uma outra maneira e viver de música para quem ensina e para quem é professor já é uma grande vitória. E aí, mais uma perguntinha que eu tenho para fazer. Chau, me conta como foi a tua primeira apresentação, assim, e como foi o teu nervosismo, superar isso com o público te vendo tocar pela primeira vez. O primeiro show da minha vida foi
O primeiro show da minha vida, quando eu saí de casa, que eu dei uma caminhada de 3 dias de pé sem família, tal, cheguei numa feira com o nome de Atalaia. Aí é um interior do Boca da Mata, de onde eu nasci. Ali eu, com 12 anos de vida, me vi sem família, sem ninguém. Fui dormir numa banca da feira, falei com o vigia, o pife do lado, uma roupinha guardada, que eu fui para o mundo. Aí quando amanheceu o dia, 5 horas da manhã, eu com fome, eu não podia ir roubar ninguém. Eu tinha que inventar uma coisa para eu comer. Eu não tinha um vintém no bolso na época. Nos anos 71 por aí. Aí eu resolvi o quê? Peguei um chapéu, botei na linha do trem e fui tocar o pife. Quando eu tirei o chapéu assim, imaginei o que era que eu tinha que fazer para eu comer. Eu não tive muito nervosismo, mas o show mais nervoso do momento foi aquele. Foi aquele ali. Hoje, tanto faz ter 50 mil pessoas na minha frente como ter 10. O show é o mesmo. Agora, a responsabilidade cresce a cada tempo que você passa tocando, porque o músico é assim, ele nunca termina de aprender, ele sempre quer mais, aí aquilo gera uma responsabilidade nele, e isso eu já trouxe das feiras, morei em lugar que não posso falar aqui, tal, e aí fui levando a vida, porque a vida não é dura, é o cabra que é mole, se o cabra for mole, ele se cabra. Mas se ele for forte, a gente, o ser humano, ele é uma rocha de pedra dentro do mar. Se ele for se ele for forte, pouca maré não derruba ele. Se ele for frágil, a maré bate e ele cai. A fortaleza nossa está na fé. A fé leva nós aonde nós queremos. Muito bonito e eu concordo muito também. Eu acho que a música também proporciona pra gente esse senso de capacitação, né, Chau? Quando a gente toca uma peça difícil e supera, a gente se sente capaz de fazer qualquer tipo de coisa, não é verdade? Sim, olha, porque a música em si, em mim, eu não toco, sim, a gente precisa de dinheiro, sim. Mas a música em mim, eu não toco com ela pensando em dinheiro. Eu quero sentir eu tocando. Eu tocando, cada nota que eu der, cada coisa que eu acertar. Quando eu errar, eu me lamento por dentro, vou tentar acertar, que eu toco de ouvido, não leio partitura. Mas se eu botar na cabeça, eu vou e faço. Então eu quero mais de mim, eu exijo mais de mim, porque eu conheço as notas, sei a escala dos meus instrumentos, tal. Então por que não eu plantar um pé de planta que tem a sombra para mim mesmo refrescar de baixo? Concordo. E você, muito bonito, você falou, e eu estou muito admirado de poder conversar com vocês sobre música. Você, quando que virou a chave assim, caramba, estou profissional, estou fazendo música profissional? Porque a gente, quando começa mais jovem, tem aquele start, né? Onde a gente decide, vou viver da música. E aí vem aquelas dúvidas, incertezas da nossa própria família. Isso aconteceu comigo também, quando disse que queria viver de música. E aí eu te pergunto, como foi essa virada de chave para você de você compreender que só poderia fazer música profissional para tua vida? Foi um processo, foi um longo processo até eu me entender artista. Eu tive muitos amigos, muitas pessoas pelo caminho, muitos que me diziam para fazer muitas coisas, né? Quando você é uma menina nova, cantando umas coisas assim, e que veio aqui afinada, e um dizia: eita, cante isso, cante forró, cante MPB, cante bossa nova. E eu ficava indo para todo lado. Eu fiz, acho que nos primeiros anos da minha experiência de trajetória musical já formal, eu fiz de tudo um pouco. Eu cantei coco, eu cantei regional, eu cantei MPB, eu cantei bossa e canto de tudo um pouco ainda hoje. Mas eu acho que quando eu me encontro com a música autoral alagoana, quando eu me encontro com os compositores alagoanos, é um momento de start, de entender assim, isso aqui está falando de uma experiência que é também minha, está falando da minha terra. É uma poesia que também me toca. Então, quando eu conheci logo no início, e graças também aos ambientes do Sesc, Davis, Basílio Sérgio, Johnny Almeida, Eliezer Seton, Chau do Pife, lá no iniciozinho, Chau foi um dos artistas que me deu a honra no início da minha carreira, que eu estava fazendo um show em homenagem ao Jacinto Silva, de tocar comigo no palco. Foi o primeiro encontro que a gente teve em 2012. E a gente tocou Zé do Brejo. Não esqueço. E quando eu fui me encontrar com essa música alagoana, aquilo ali começou a bater num lugar diferente para mim, de dizer, é isso que eu quero fazer. Eu quero continuar cantando tudo que eu gosto, mas eu quero defender a música da minha terra. Daí, até me sentir artista, foram muitos palcos. Até o dia, eu lembro do dia que eu estava num palco específico, e quando acabou aquele show, me veio a sensação, não, realmente,
eu sou um artista, independente se eu vou tocar num palco pequeno ou grande, se eu vou chegar num grande público, se eu vou tocar na TV, isso não importa, eu vou ser artista até morrer. Isso é o jeito que eu me expresso, é o jeito que eu quero existir no mundo também. Então eu tenho isso muito marcado e até eu me entender compositora também foram alguns anos, mas eu me entendi artista antes mesmo de compor. Então acho que é um processo que muitos de nós nos identificamos, porque acho que a estrada é o palco que nos faz artistas, né? Nunca é um momento específico, mas é o caminho. E agora no Sonora eu estou me entendendo artista de novo, em um lugar diferente. Claro, concordo. E eu acredito muito também que acho que pra gente que faz música, não é a gente que escolhe a música, é a música que escolhe a gente. Por que que eu digo isso? Porque sempre me perguntam, pô, João, é difícil viver de arte? Eu digo, mas seria impossível não viver dela. Né? Para um artista, você viver de outras coisas, viver num escritório, viver, enfim, em outro lugar que não seja a arte, acho que é o golpe mais duro da vida, né? Eu acho que nem todos os grandes artistas e artistas talentosos têm o privilégio que nós temos de poder levar a nossa vida, sustentar a nossa casa, trazer o nosso leite, trazer o nosso pão, com o dinheiro da música, né? Embora tão talentosos quantos, mas que talvez não tiveram as mesmas oportunidades, porque a música também é feita de oportunidades, né? Alguém abre a porta pra gente, o Chau abriu as portas para você, alguém abriu as portas também pro Chau. E eu quero conversar com ele como foram os encontros com grandes nomes da música popular brasileira, falando em abertura de portas, como Dominguinhos, Hermeto Pascoal. Como foi essa experiência? Conta pra gente. Olha, João, o caminho da música, ela leva você até pessoas que às vezes você não espera, às vezes você não está preparado para aquilo. O milho da música, ela faz uma roça na hora que ela quer, assim, com um grão só faz uma roça. Aí a música me levou até a conhecer pessoas grandes na música, que nem Hermeto Pascoal, Dominguinhos, Elba Ramalho, Jorge de Altinho, Eliezer Seton, essa pessoa aqui. Essa mulher aqui, ela tem um bem que Deus deu a ela, que ela não sabe o quanto ela é. E nem ela nunca vai saber o quanto ela é. Ela canta tanto que ela não sabe o quanto ela canta. Aí qualquer músico hoje que fazer um solo para a Andréia cantar, ele vai sentir quem é a Andréia. Só sabe quem é a Andréia se ouvir a Andréia cantar. Aí esse caminho musical me levou a conhecer as pessoas, me juntar às pessoas. Eu tinha não me envergonho de falar, eu tinha um vício de bebida, faz 30 e poucos anos que eu deixei. Quando eu vi que o caminho não era o vício, eu bebia e fumava. Comecei com 9 anos de vida, parei aos 30. Fiz já 35 anos por aí que eu deixei vício. Então, o regador do seu jardim é você. Eu posso chegar lá e levar um pouquinho de água, mas não vou ficar lá mais você. É você que vai ter que regar o seu jardim. Então, cada uma pessoa que tenta se regar com a própria água, pedir a Deus forças para viver, pode ser na música, no futebol, onde for. Em qualquer posição que a pessoa escolher na vida, ele tem que ter Deus na frente, orientação divina para ele seguir o caminho da vida, que lá no fundo do túnel tem uma luz esperando ele. É só ele tentar enxergar, não pegar um pincel com tinta preta, passar no espelho da vida que Deus deu a ele para enxergar. Concordo, super. E para você, a gente vai falar agora da importância desse encontro com o Chau, porque a música popular brasileira, ela nasce de grandes encontros, né? A gente pode citar encontros como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Baden Powell, Sivuca com Chico Buarque, João de Barro com Pixinguinha, enfim, muitos encontros que a música popular brasileira trouxe, e esses encontros acabaram também formando o que a gente conhece hoje como cultura popular, né? A música foi toda construída através de parcerias, e tem um compositor que eu amo de paixão, que é o Ginga, e que ele fala que fazer música sozinho é uma coisa muito chata. Então, e ele também retrata esse medo que ele tem assim do palco, de tocar sozinho. Então ele busca sempre um parceiro para estar tocando com ele e nessas apresentações enormes. O Ginga também trouxe como parceiro Aldir Blanc, Paulo César Pinheiro, enfim, grandes poetas da música popular brasileira. E para você, como que é ter esse encontro com uma grande referência da música regional e da música popular brasileira também? É um presente. Eu me sinto todo dia presenteada, não só pelo artista que o Chau é, mas pela existência dele, que é muito alargada. Eu acho que dá para perceber nessa conversa o tamanho da generosidade do Chau, o tamanho da simplicidade e de um grande poeta, assim, um grande sábio. A gente sai caminhando por aí
E tem sido lindo partilhar o palco, mas eu digo a vocês, é muito mais bonito partilhar fora do palco a vida com ele, a existência, o perrengue, a parte bonita, porque ele o tempo todo me ensina com a generosidade dele. E eu acho que a vida se faz de encontro, né? A vida se faz na relação, não é só a música. Quando o Sesc convida a gente, e para mim foi uma surpresa, e pro Chau também, né? Chamaram a gente para uma reunião, quando a gente entrou na sala, eu disse, oxe, é o Chau que tá aqui, é a Andréa que tá aqui, e a gente tinha se encontrado. Como eu citei no palco, em 2012 a gente nutria essa amizade, mas nunca tinha feito nada de música juntos. Mas na hora que a gente se viu, a gente topou na hora e disse, vai dar certo, vai dar bom. Porque eu acho que a gente tem muitas coisas que a gente se encontra. Nós somos dois emocionados, eu acho que isso é uma coisa que nos encontra, não é só na música, não é só na regionalidade. Eu acho que nós somos pessoas de muita fé e de muita sensibilidade com a vida, sabe? Muita emoção. Eu acho que desde o primeiro dia a gente chora em quase todo momento que a gente conversa e se encontra. E tem sido um grande presente. Eu já da nossa parceria, além do Sonora, dos shows, dos palcos, já nasceu uma música que nasceu também muito assim despretensiosa. No nosso primeiro encontro, ele só anda com o pife, né? Para cima e para baixo. Só anda com o pife em Maceió, você sabe, vai sempre encontrar o Chau na rodoviária com a sacolinha dele com o pife. Toda vez, pode passar lá que ele vai estar lá. E ele estava com o pife nesse dia da reunião, chegou no final, ele tocou uma melodia. E aí chegou para mim e disse assim, coloque uma letra, me desafiou. Eu, uma compositora estreante, tem poucos anos que eu me entendi compositora, uns 2, 3 anos, eu fiquei, meu Deus, eu nunca tinha feito uma música assim, com alguém me dando uma melodia. Não botei fé, ele botou mais fé em mim do que eu. E era uma música lindíssima, inclusive, que ele vai lançar, Chão do Chau. E eu coloquei uma letra, a gente se encontrou um mês depois para resolver as coisas do sonoro e eu disse, eu vou lhe mostrar a música. Comecei a cantar. E quando eu comecei a cantar, ele começou a chorar. E ali a gente se abraçou e selou. E Chão do Chau foi lançada mês passado, no mesmo dia que a gente lançou também o show no Sonora. Tá em todas as plataformas e para mim é um grande presente ter uma música lançada com essa pessoa, assim, que é mais para mim do que um músico. A cultura ainda é o coração do Brasil. O microfone, fala no microfone. A cultura ainda é o coração do Brasil. Desculpa tomar teu tempo. Não. Porque o objetivo da história é que as pessoas às vezes não param para entender a abundância que o outro tem. Vamos ver o lado bom das pessoas. Esqueça esse lado. Se uma pessoa te faz alguma coisa errada, esqueça, dá o perdão a Deus por ele. E tenta ensinar ele alguma coisa do bem, para ele desabrochar alguma coisa de bom, algum cheiro, alguma voz, algum abraço que ele tiver dentro. Porque se só vê uma pessoa errada, e toda vez que eu vou falar, você está errado por isso. Você, não, abraça a pessoa, chama a pessoa. Só que o abraço dela comigo foi diferente. A primeira vez que ela cantou, na Passagem do Som, que eu fui participar de um show dela, essa cantora não é desse lugar, essa cantora vai ter que ir longe, porque ela não é balançando, é o que a pessoa é, porque tem músico que você sente que ele canta e toca, mas ele toca porque ele está fazendo show, mas tem pessoas que andam com o toque com a música por dentro, quando ele até falando você vê que ele tem uma coisa musical, e Deus mandou ela para a terra com isso, essa abundância dela. Verdade. E eu acho muito importante isso que você citou e que vocês pensam em comunhão sobre essa questão, que é a importância da gente admirar tanto a pessoa quanto o artista. Porque nessa minha vida musical também eu tive a oportunidade de conviver com um ídolo que eu tenho no violão, que é o Paulão Sete Cordas, que acompanha o Zeca Pagodinho há mais de 35 anos e gravou também toda a historiografia do samba. A gente também tem a oportunidade de ter um trabalho que chama Onde o Choro Encontra a Canção. E quando eu tô com o Paulão, é exatamente isso que você sente quando você tá com o Chau. Quer dizer, uma admiração que vem através da música, lógico, mas que se completa com a pessoa. Sim. E isso torna esse encontro muito mais rico, muito mais produtivo. E pra gente, que somos mais jovens assim, em relação à idade, porque a juventude não está atrelada somente à idade, mas pra gente que tá aprendendo com os mais velhos, a gente carrega esse legado com a gente, né? E ensina isso também para os mais novos que gostam da gente, que gostam do nosso trabalho.
E acho que é isso, acho que a música a gente transmite também através da educação, isso também é educar, né, um indivíduo, porque se a gente passa esse sentimento para os nossos alunos, para os nossos irmãos, para os nossos primos, a gente está formando pessoas diferentes, a gente está botando cultura na mesa através dos legados que a gente aprende com os nossos ídolos, né? E como está sendo para vocês levar a música regional para fora da região de vocês? Como que é, o que vocês sentem do público, assim? Porque o público, é claro, os artistas que são, podemos dizer, por exemplo, o Djavan, ele também saiu de Alagoas, né? E ele se tornou um artista com apelo nacional e que saiu de uma região, né? E hoje ele é um artista com reconhecimento amplo e também nacional e internacional. Mas ele deixou de compor a música regional, né? Ele faz hoje uma música que justamente para abraçar todo o Brasil. Para vocês que defendem a música regional, como é trazer essa música para fora da região de vocês? O que o público pensa quando ouve? E quem ouve pela primeira vez, como recebe? Eu acho que a gente não faz música regional, eu acho que a gente faz toda música é música universal. E nisso é uma pequena diferenciação, porque a gente tem essa coisa do artista da terra como se tivesse uma música que fosse mais universal. E o Brasil, acho que o Sonora Brasil, ele nos presenteia com essa grande pluralidade que é a cultura brasileira e que a gente precisa, de uma vez por todas, enquanto Brasil, abraçar a cultura do nosso país enquanto voz nacional. Assim, Alagoas representa o Rio de Janeiro como o Rio de Janeiro representa Alagoas. Eu acho que a gente sai de Alagoas, primeiro, com um amor enorme pela nossa terra, que a gente tem um orgulho, mas é de uma emoção assim tamanha que eu confesso que ainda estou elaborando esse processo de sair de casa para tocar uma música nossa. Assim, no segundo palco que a gente tocou, eu cheguei do show e eu e o Chau, a gente é igualzinho, viu? A gente sai do show e a gente quer ir pro quarto. Até nisso a gente combina. A gente vai, abraça todo mundo, tira foto e a gente quer se recolher. Cada um tem seus processos. E no segundo dia do segundo show, eu entrei no quarto e eu só conseguia chorar. E era um choro que eu não conseguia traduzir. De emoção, de gratidão, de dizer assim, isso comunica com todo mundo. O que a gente está fazendo comunica com crianças, com adolescentes, com idosos, com todos os tipos de pessoas e gerações que a gente foi encontrando pelo caminho. Então, para mim, tem sido uma experiência muito potente. A gente traz Alagoas assim com essa bandeira forte, desde da primeira música à última. A primeira a gente começa com o chão do Chau, que o refrão é: o chão da minha terra eu vou sempre carregar. E a gente termina com um hino que é Lê Alá, Lê Alagoas, fazendo uma grande louvação e chamando todo mundo para entoar junto. E eu acho que Alagoas precisa ser reconhecida. Para além desses grandes nomes, a gente precisa circular. Nós temos uma terra um pouco asfixiada, assim, em termos de arte, que circula, assim. Você não vê muitos nomes de Alagoas, né, circulando, como outros lugares do Nordeste conseguem furar a bolha. Então, eu e Chau, eu acho que Chau se sente assim também, porque tem muito artista alagoano que está vibrando com a gente, assim, porque a gente está carregando muita gente quando a gente vem aqui. Sabe? Então, a galera fica acompanhando nas redes sociais e muita gente emocionada dizendo: eu estou muito feliz de vocês chegarem assim, grandes, bonitos, e a gente está indo junto com vocês. Então, a gente está vindo para abrir porta para um monte de artista também que tem em Alagoas fazendo música maravilhosamente bem, fazendo música universal e que a gente quer que chegue no Sonora e chegue em outros palcos e conquiste o mundo. Com certeza. E acho que uma das propostas também da música do Hermeto é a música universal também. E aí tem o Itiberê Zuarg, né, que é o baixista, que ministra várias oficinas também sobre música universal, né? Acredito que esse seja o caminho mesmo. E Chau, como você vê o futuro da música nordestina e, sobretudo, o futuro do pífano no Brasil? Olha, o pífano, ele em si, na cultura, em todas as posições, o pífano, ele é fabricado, colocado lá no lugar. O pífano, ele depende do tocador. É o tocador que vai fazer esse pife viajar. Porque se botar o pife lá no canto, não tem instrumento bom. Bom é o tocador, o instrumento não toca só, não é mesmo? Agora, tem a cultura,
é rica. Agora, tem os guerreiristas, os pastoril, as violas, a rabeca, tudo que se faz na vida tem que entender o que está fazendo. Porque, na verdade, falar uma palavra aqui que, perdão, que eu não estudei, que eu sou aquele matuto, que eu saí do mato, mas o mato não saiu de mim. Aí, eu fazer sem entender, eu não gosto. Eu só gosto de fazer se eu entender. Porque se eu não entender, eu não vou conseguir passar para ela, nem para você, nem para você. Aí, no caso, o pife é um instrumento riquíssimo. Agora, de que jeito? Ele é cultural, feito artesanal. Agora, se for os grandes tocadores de antigamente, muitos tocadores bons existiam, mas aquele tocador, muitos deles que não entendia que tipo de pife ele estava com ele na mão. Não é o material do pife, é a escala que o pife é feito, afinado em quê, se aquele pife é em dó, se é em sol, se é em lá, se é em mi. E ele não saber traduzir de um pife em sol para um de dó o mesmo tom que está tocando no outro. O recurso que eu estou falando é esse. Para tocar o pife, toca sim. Agora é preciso pegar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, 7 pifes desse jeito e tocar em todos num tom só. Que é para poder ter conhecimento, para poder ensinar alguma coisa para você. Porque só pegar o pife e soprar não quer dizer que está entendendo de pife. Os grandes tocadores, que nem Carlinho Mata, o Carlinho Mata é um músico sem tamanho. Então a gente, quando vem, nós se encontra junto, toca ele, tchau. Tu é muito inteligente. Não, Carlinhos, eu aprendi isso com vocês. Eu sou um velho, vim da mata, não aprendi com partitura. Sim, agora tem uma coisa. Eu aprendi vendo os passarinhos cantar, morando nas praças, chorando com fome, dormindo no mato, por não ter onde dormir, mas só que tem uma coisa. Eu quis ser o pife. Eu e o pife somos 2 irmãos. Se tirar o meu pife, onde me encontrar, eu já pedi na minha casa. Quando eu me for para o outro lado da vida, deixa o coveiro roubar, mas pego 2, 3 pifes para dentro do meu caixão e deixei mais eu. Porque sem o meu pife, com Deus primeiramente, e sem o meu pife, eu não consigo viver, porque se eu não tocar, todo dia me falta uma coisa. Então a grandeza do pife está no tocador. Sim. A grandeza de qualquer instrumento está no tocador. Porque se você não souber administrar o instrumento, nem que tipo de instrumento você está com ele na mão, eu tenho ali um pife lá, um silo, um tal. Ando com um bocado de pife, sim, para enfeitar o palco, que é para o palco ficar mais bonito. Mas só que, na verdade, é um pife só que resolve tudo. E na sua região, você consegue perceber o interesse de músicos sim, mais sim. jovens por Sim, esse sim, instrumento? muitos. Eu comecei uma aula, está com 2 anos lá no Teatro Deodoro, que eu não sou bem um ensinador de pife. Eu sou um contador de história, um passarinho querendo cantar, que ainda estou grego. Aí, no caso, quem senta do meu lado, eu vou falar alguma coisa sobre o pife. Mas antes de ensinar alguma coisa a uma criança sobre o pife, eu vou dizer a ele como começa a vivência. Que para ser um grande tocador, é preciso ser um bom ser humano. Senão não tem o que me dar nem me ensinar. Não adianta eu tocar tanto e ser um mau ser humano para você. Eu quero ir para cima do palco com a força, a alma, o espírito e tudo, e louvar a Deus por o que faço e gostar do que estou fazendo. Porque se você botar em prática uma pessoa que faz as coisas sem entender, ou só por dinheiro, ele não faz por amor. Ele faz só por interesse. Então a música é um passarinho, ela voa mais você. Quando a sua asa começa a quebrar, ela emenda a outra na sua e sai levando. É só você querer. Porque a música, quando ela vem, a música é tão forte que ela une milhões de pessoas. Daí a pouco, a meia hora, não tem ninguém no lugar. Aí aqueles que conhecem o que é a música, porque eu não escuto música por zoada, eu escuto música por letra e por melodia, e por notas. Tem pessoas que pegam, bater palma para um músico tocando, não entendem o que é que o músico está tocando, a letra que ele fez, nem nada, só com um copo de cerveja na mão e vai embora. Para ele o importante é a festa e a zoada que o instrumento está fazendo. Mas quando procura entender nele, eles não sabem o que é. Então eu procuro entender primeiro para falar sobre o pife. Não, quem sou eu para falar? É o pife, eu não falo sobre o pife. É o pife que fala sobre mim, é ele que me ensina. É eu que tenho que tocar nele e ele tocar em mim. João, deixa eu só dizer uma coisa assim que é bem especial sobre o Chau, assim, porque o Chau é um tocador de pífano, mas eu acho que, inclusive, ele é muito reconhecido em Alagoas, e acho que fora de Alagoas também por isso, porque o Chau, ele toca com qualquer banda, gig que você colocar. O Chau, ele leva o pífano pro jazz, ele leva pra bossa nova, ele leva pro samba, ele leva pro forró. E aqui no Sonora Brasil, ele tá tocando até com base eletrônica. E é por isso que a gente está falando que o regional é universal, é nesse sentido, de que a gente está trazendo com a gente o coco, o pífano, a toada,
o aboio, que são coisas muito da nossa terra que a gente vai carregar sempre com muito orgulho. A gente carrega a música nordestina e a alagoana junto com a gente, mas a gente está dialogando com tudo que é música. Eu lembro, enfim, das nossas grandes referências de Gil e Caetano ali no momento da Tropicália discutindo isso. Eu quero misturar o coco com guitarra. Tipo, quando tava. Ainda não estava claro que isso poderia ser uma mistura possível. E acho que a gente está trazendo, inclusive, isso misturando com batida eletrônica, com tecnologia, com computadores, para dizer assim, a nossa cultura nordestina, ela está viva. Ela é os nossos ancestrais que tocam a partir de nós, mas ela está viva, se modificando. Enquanto a vida, a mistura, a movimento, a encontro, há também a renovação dessa cultura. E eu espero que a cultura nordestina e a música nordestina seja o presente, seja o futuro, porque a gente está pronto, né? A gente está pronto para subir em qualquer palco. Porque, João, eu penso que, de quando eu falo isso com um menino que toca comigo, e muitos músicos de Maceió, sanfoneiro, vocês não ficam só aí tocando São João, olha para o céu, meu amor. Sim, é lindo, é. Mas eu não vivo só do São João. Eu tenho que saber o que é que eu tenho a mais no pife. Eu tenho que saber, tenho uma programação de umas coisas que eu faço lá, uma moça de Maceió, a gente toca nós dois juntos em cima do palco. Chau, você é isso? Não, eu não sou ainda. Eu estou tentando ser. Porque se eu sei fazer a música, se eu conheço a nota, e por que eu não sei fazer outra coisa? Sei fazer sim. Eu faço a música, eu conheço a nota, a melodia, sei botar o ritmo, tudo levo para você. E por que eu não faço uma letra em cima daquilo ali? Por que eu não faço uma dança em cima do que eu estou tocando? Então, eu não sou só um tocador de pife, não sou só um tocador do São João. Tem que tocar um choro, tem que tocar uma bossa nova, é o que vim tocar. Sim, isso é muito importante você dizer, porque tem muito uma questão também de desemprego dos músicos fora dos períodos de Sim, sim, isso mesmo. Então, assim, acaba que se você só toca a música daquele período, na hora que esse período abaixa, que acaba a demanda, você acaba ficando sem trabalhar. Quer dizer, isso é uma coisa que as bandas também de forró de Petrópolis acontecem bastante. Então, assim, como que a gente pode nos tornar músicos mais dinâmicos? Para quê? Para que a gente possa ter emprego e dinamicidade de trabalho o ano inteiro, né? Acho que essa é uma coisa muito importante sobre vencer as demandas, às vezes até do que as pessoas colocam sobre a gente. Tipo, músicos nordestinos só podem tocar em festa, música nordestina só pode tocar em festa de São João. Músicos a mesma coisa. Então, acaba que o mercado fica super aquecido num determinado tempo, só que como é que a gente faz? De janeiro a junho e depois de agosto a dezembro para poder equalizar as nossas contas, né? Eu tô adorando esse bate-papo. De verdade, por mim, teria mais 3 horas de podcast. Mas a gente precisa se encaminhar para o final. E eu quero saber como a gente pode encontrar a música de vocês nas redes, Instagram, como que a gente pode fazer para poder estar mais perto de vocês e também falar para o público que está conhecendo o trabalho de vocês pela primeira vez. Então, Chau do Pif vocês podem encontrar em todas as plataformas de música. Tem 4 álbuns lançados, né, Chau? Tem música pra sair que eu sei que tá pertinho de sair, Chão do Chau, que eu já falei. Vão escutar Chão do Chau. É a nossa parceria. Tá lá, André Laís, Chau do Pif, juntos na plataforma. No perfil do Chau, vocês vão achar esses 4 álbuns. Em breve sai a outra versão de Chão do Chau, a original dele, instrumental, que vem com clipe. Então, vocês não podem perder. Nas redes sociais é dupif.chau. Vocês vão achar ele lá. E nas minhas redes sociais é Andréa Laís. Também no Instagram, em todas as plataformas. Eu tenho 2 álbuns lançados. E tô no Sonora com o meu último álbum, que é o Presença. Também vão achar Coco Dengoso, que tá nesse show do Sonora. Espero que vocês consigam assistir. Que é um coco alagoano, que Chau me deu a honra de tocar no palco. Quem sabe a gente não relança, né, Chau? Com certeza. E eu acho que essa parceria tá tão boa que deve vir por aí mais coisa. Você sabe, dá-me licença, você sabe como eu descobri como a música tinha que andar mais em mim? Assando ovo. Você sabe o que é assar um ovo? Não. Não, você sabe o que é fritar um ovo. Eu no mundo, na minha andança no mundo, aí chegou uma hora que eu não tinha óleo, eu não tinha banha de porco, eu só tinha 2 ovos para eu comer e um bocado de fubá de milho. Cavei um buraco no chão, enrolei um ovo na camisa, os 2, cavei um buraco no chão, botei terra por cima e fiz um fogo. Aí uns 30 minutos fui lá, tirei o ovo assado. E é a melhor qualidade que tem.
Então você aprende, por exemplo, eu não era só um fritador de ovo, nem um criador de galinha, tu sabe, eu tinha que saber assar o ovo, que nem toda hora eu tinha óleo nem banha, não é mesmo? Tem que saber fazer o negócio para... Aí voltando ao assunto, que Deus ilumine todos os músicos do mundo, que não, principalmente os culturais, que não fique só num São João e numa coisa, procure ver uma outra coisa que quando você sabe fazer, quando você sabe dançar uma dança, é caminho para outra para você aprender, não é mesmo? Verdade, concordo. E eu estou muito feliz e honrado de estar falando com vocês. Para mim, como profissional da música também, conhecê-los está sendo uma baita oportunidade. E espero que essa conversa tenha sido boa para vocês também, como foi para mim. Desejo muito sucesso para a trajetória de vocês e que vocês quebrem tudo também no show de hoje aqui no Cara, eu Quitandinho. estou aqui pesquisando você. Você falou, você estudou muito, você falou esse tempo todo e você não errou uma palavra. Pense, Deus te abençoe, viu? Obrigado. Deus te abençoe. Obrigada, João, demais Obrigado, pelo gente. acolhimento. Obrigada ao Sesc Sonora Brasil. Eu tenho falado nos palcos o quanto a gente deseja vida longa ao Sonora, esse projeto grande, ousado que o Sesc carrega nas costas, né? Dessa coisa de fazer a cultura brasileira de um país continental se encontrar. Isso é um desafio que muita gente está abrindo mão de fazer. Então, que bom que o Sesc continua fazendo e pleiteando esses espaços, porque a gente sabe que trazer a gente de Alagoas não é fácil, levar o povo daqui para lá não é fácil. Então, a gente é muito feliz de estar aqui enquanto artista. Vida longa ao Sesc, vida longa ao Sonora. Obrigada, João. Obrigado, João. Obrigado, André, por o bate-papo. Obrigada, Obrigado, meu tchau. amigo. Obrigado a todos. Deus abençoe. Vamos, Sonora Brasil, voar para o mundo afora. Vamos nessa. Gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.